Um ano atrás, eu criei esse espaço com uma ideia simples, que a gente podia falar sobre pele, sobre cuidado e sobre as pessoas que existem por trás disso tudo. Um ano de Diante do Espelho. É um ano de conversas que importam. E para celebrar, eu trouxe uma mulher que ajuda outras mulheres a cuidar do corpo, da autoestima. Ela é mãe de 4 filhos, é empreendedora e é alguém que entende que cuidar de si começa muito antes do espelho. Candice, seja muito bem-vinda. Oh, coisa boa. Eu vi um monte de gente vindo. Eu falei, gente, será que nunca vão chamar eu? Oh, uma honra para mim estar aqui, ainda mais nessa edição de primeiro ano, assim, é muito importante. Acompanhei todas as edições, cada figura, cada pessoa, cada celebridade, cada podcast, super interessante. E para mim é uma felicidade estar aqui hoje. Que bom. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E agora? Aí eu posso começar ou não? Você que vai começar, lembra Tá. que você vai falar aquilo que a gente combinou? Sim. Mas hoje, doutora Maria Cláudia, hoje a gente está comemorando um ano aí de um podcast de sucesso e a gente também quer conhecer um pouquinho. Então, nós vamos dar uma invertida aqui nos papéis. E eu queria saber, antes da dermatologia, quem era a Maria Cláudia? O que fez a Maria Cláudia escolher a medicina como uma vocação, né, para a vida? Porque a medicina é uma vocação. Eu sempre quis fazer medicina. Então, pra mim, assim, eu não lembro de outra coisa. Eu fico até emocionada. Eu me lembro, assim, desde muito pequena. Eu olhava os médicos que eu ia, né? E eu queria aquilo pra mim. Mesmo sem ter ninguém de médico na família. E aí eu tive um foco, assim. Desde então era aquilo e eu nunca mudei. Nunca. Sempre estudei, vim de cidade pequena, né? Não tinha escola ótimas, igual aqui em Goiânia tem, interior de São Paulo, cidade de 10 mil habitantes. E eu não tinha facilidades, né? Mas eu sabia que eu queria. Então, assim, sempre eu quis. Não era uma coisa, assim, que surgiu aos poucos na minha vida. E aí, eu vim atrás dos meus sonhos e a dermatologia, na verdade, surgiu ao longo da faculdade. Que aí a gente entra em contato com várias especialidades e aí foi a que eu gostei mais, que foi a dermatologia. E teve, assim, algum momento dessa trajetória que você duvidou que você estaria, assim, no caminho certo? E o que te... eu não sei se eu estou no caminho certo. E se você teve esse momento, algum dele, o que te manteve firme na decisão de trilhar a dermatologia, por exemplo? Não tive nenhuma dúvida. Eu sou uma pessoa muito determinada, né? Então, assim, quando eu falo que eu quero uma coisa, eu vou atrás até eu conseguir. E eu me apaixonei pela dermatologia. Eu não tinha muito, assim, ideia de mercado de trabalho. Não, eu gostei daquilo, eu queria aquilo pra minha vida. E aí, depois, as coisas foram acontecendo, né? A mudança pra Goiânia, né? Foi um desafio, que eu não conhecia ninguém aqui. E só a família do marido. E aí, depois veio surgindo a estética, né? Que eu falo que a estética me escolheu, não fui eu que escolhi a estética. As pacientes começavam a voltar, todo mundo gostando do trabalho, e aí indicava a amiga, indicava a prima, indicava a família. E aí foi acontecendo. Então, assim, eu não tive dúvida, não. E essa é a nossa próxima pergunta, que é justamente essa. Porque a dermatoestética, ela não é um caminho tão óbvio assim para o dermatologista. E eu vi que eu sou sua paciente há muitos anos e eu percebi esse caminho indo diretamente para a dermatoestética. E o que você precisou deixar para você focar nessa área especificamente? A minha formação de dermatologia é pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, título de especialista, né? Então, a gente estuda tudo da pele, não, doença e estética. E aí, o consultório, ele vai te levando por um caminho que, às vezes, não é o que você foca exatamente, né? Então, eu atendi as duas coisas. O que foi difícil para mim? Foi difícil deixar de lado uma parte muito importante da minha formação. Então, não é que eu não atenda doença, eu atendo doença das minhas pacientes. Por que eu fiz isso? Porque eu consigo me especializar mais na estética, eu estudo mais essa parte, e aí você se dedica mais para uma coisa, você faz melhor.
Então, você não consegue abraçar o mundo, né? Não tem como você ser bom em tudo. Então, aí eu escolhi isso. Eu falei, não, já que meus pacientes me escolheram pela estética, eu vou estudar a estética. Então, foi difícil isso, deixar de lado um pouco essa outra parte da minha formação. E eu ainda bem, né? Porque além de cuidar da minha estética, eu também cuido, porque eu tenho calvície androgenética e graças a Deus, é aquilo que você falou, dos seus pacientes você cuida. Mas teve alguém, assim, durante essa sua escolha de seguir pela dermatoestética, alguém que duvidou? Tipo assim, eu criticou você por essa escolha e, não, agora você não vai mais fazer o que um dermatologista faz, você só vai fazer estética. O que você fez com essa crítica, se teve, ou se isso plantou alguma dúvida? Mas será que realmente é isso que eu tenho que fazer? Nos dias atuais, menos, mas antigamente, assim, quando que eu fui escolher isso, o médico que fazia estética, ele era... como eu posso falar? Ele não era bem visto, né? O médico que fazia estética não era bem visto. Parecia que ele não tinha uma formação adequada, parecia que era muito pouco para um médico cuidar da estética. Parecia que ele ia ser menos médico. Então, eu tive esse impacto, assim, inicial, porque é assim, nossa, mas você tem título de especialista, você, né, fez residência, e aí você vai fazer só estética, como se fosse só. Nossa. E hoje não, assim, isso depois da pandemia, a estética cresceu muito, as pessoas valorizam muito, a gente tem muita coisa nova para fazer, muita tecnologia, cada vez mais novidade. E aí agora mudou, mas na época que eu optei por focar mais em estética, com certeza teve um preconceito. E eu como paciente posso dizer também que eu acho a estética muito difícil. Porque ela tem um limite, assim, muito tênue da deformação do paciente e principalmente, porque eu falo, gente, eu falo a verdade. Se fosse por mim, eu tava com a boca assim. Se ela fosse fazer tudo aquilo que eu gostaria de fazer, que às vezes a gente é bem... a gente tem uma influência muito forte da internet, né? De padrões. E às vezes você cai numa armadilha de querer ter uma estética parecida com a sua blogueira que você segue e tal. Quantas vezes já falei assim, doutora Maria Clara, vamos botar ali uns 3 ml de boca? Não vou fazer isso não. Então, assim, é muito difícil você ser um bom, excelente dermato ali focado na estética. Porque você também tem que aprender a falar não. Você já disse muito não, né? Pra mim, você já disse muito não. E eu agradeço isso, porque eu já tô chegando ali nos meus quase 50 com a minha fisionomia preservada. E tem uma frase sua que eu nunca vou esquecer. Você falar assim... Eu quero que você, quando você tiver os seus netos, eles abram o álbum e reconheçam você. E não falar assim, vovó, quem é essa? Sou eu, meu filho. Isso é muito importante. Preservar a identidade, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que dizer não na minha visão, é um princípio. Isso você traz na vida, né? Porque às vezes você fala assim, não, eu vou falar sim porque eu vou ganhar, né, o lado financeiro. E não, você tem que estar ali, quando você confia no profissional, você espera o melhor dele, concorda? Sim, com certeza. Então, assim, se eu vou procurar um advogado, eu quero que o advogado me fale a verdade. E aí, quando eu penso nisso, eu falo, não, eu tenho que falar pro meu paciente a verdade. Ele tem que escutar de mim só a verdade, eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser transparente. Então, assim, e existe um perfil da estética que você tem que ter um bom gosto, você tem que ter um olhar pro sofisticado, você tem que ter um olhar pro elegante. E às vezes a paciente vem pedindo isso, porque viu a amiga que ficou, né, que fez o procedimento que ela queria, mas você tem que voltar a pessoa para a realidade e falar, eu não vou fazer. Sim. Se for depender de mim, eu não vou fazer. Você tem que conhecer muito a fisionomia da pessoa. Você tem que entender muito de estética, que eu falo de fisionomia. Porque às vezes a gente tem muito isso, eu quero parecer outra pessoa. Porque quando você faz uma coisa errada, ou over demais para o paciente, você desconfigura ele. E eu posso perder nesse momento a paciente, mas eu quero que ela confie em mim. Sim. Então, eu vou ter perto de mim os pacientes que confiam em mim. Isso é importante. Agora, tão importante, agora eu quero saber. Você já consertou muita cara de gente assim que você disse não, aí a pessoa foi lá, foi em outro, às vezes num outro dermatologista, ou então foi numa pessoa que não é dermato e que fez e voltou e falou assim, doutora Maria Cláudia, me arrependi. Como é que você lida nessa situação assim? Com pessoa que você, a priori, falou não, e a pessoa volta com o rabo entre as pernas e fala, pelo amor de Deus, meu marido tá falando que eu tô feia, meus amigos estão falando que eu tô feia. Como é que você faz?
Eu acho que a maturidade me fez acolher essas pessoas. Então, assim, não tem problema, às vezes, ela ir em outro profissional e depois voltar. Isso, pra mim, é um orgulho. Por quê? Porque se ela voltou, ela viu o que eu faço melhor. É um orgulho pra mim. Então, assim, eu não tenho... eu não acho ruim, não é isso. Claro que eu quero que ela fique, que ela confie no meu trabalho. Mas se surgiu essa dúvida e ela voltou, é um elogio, concorda? Demais. E uma das coisas que eu mais admiro no seu trabalho, na forma de você trabalhar, é justamente você pegar o paciente e fazer um planejamento com ele. Né? Você faz um planejamento ali, ó, esse mês, o que está gritando aqui? Vamos fazer primeiro, vamos socorrer quem está em ordem aqui de prioridade. Né? Você não é nunca aquela pessoa, aquela dermatologista que chega lá, tem que fazer 200 mil coisas ao mesmo tempo. E esse planejamento, ele é muito importante. Quem me acompanha sabe o quanto eu amo a pele. Eu falo que pele, minha mãe falava, pele é investimento. E gente, pele não tem como. Se você quer envelhecer bem, pele é investimento, não somente de fora para dentro, mas principalmente de dentro para fora. O que você come, como você dorme, os seus vícios. Então, tudo isso é um trabalho em conjunto. E eu acho isso muito importante, esse planejamento que você faz. E eu falo, as pessoas têm que ir a um dermatologista pelo menos de 3 em 3 meses. Porque aí você consegue fazer uma coisa que caiba no seu bolso, que te mantenha. É muito mais fácil você entrar numa manutenção do que você esperar cair tudo. Né? Isso eu gosto demais da forma que você trabalha, da forma que eu tenho seguidoras minhas que viraram suas pacientes, são apaixonadas e falam, Candice, como é bom ter suas indicações, a doutora Maria Cláudia é a melhor dermato que eu já passei na vida, e todas elas me reportam isso, esse planejamento, que ele é muito importante, até mesmo para a paciente entender, aquela que você fala assim, não vou fazer isso em você porque não vai ficar bom, para ela acompanhar, ganhar confiança, ver que vai ficar uma coisa legal. Cuidar sempre, né? Exato. Não é cuidar pontual, é cuidar sempre. Isso que deixa mais bonito, mais elegante. E eu brinco que você falou de não fazer alguns procedimentos, que eu falo, gente, eu tenho vergonha. Ai, amiga, porque você vai falar que fui eu que fiz, eu tenho vergonha. Verdade. Eu tenho o nome a zelar. Com certeza. E aí, eu não faço mesmo, assim, eu não tenho coragem. O não faz parte. Eu acho que o não... quando você fala, não vou fazer... Isso aí também já aconteceu na minha vida de decoradora, por exemplo. Às vezes falar não, a gente fala não com dor no coração, mas é melhor. Ô, Can, e eu não sei se você se lembra, porque eu cuido de você há mais de 10 anos, né? Que 10 anos, vamos botar aí uns 15, pelo menos. Que eu me lembre... Olha, a primeira vez que eu fui no seu consultório, não era na Cório, era em outro lugar... Eu tinha 32 anos de idade. Eu vou fazer 48. Então, a gente pode botar aí uns 16 anos. É muito tempo. E aí, eu não sei se você se lembra que... Eu acho que eu ganhei sua confiança falando não. Foi. Porque eu falei que eu queria fazer... eu fui terrível. Eu sou terrível. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, é difícil tirar. Por isso que eu falo a importância de você ter bons exemplos. A internet, às vezes, até me buga. E eu tenho feito essa triagem, sabe? O que eu vou seguir? O que eu vou consumir? Porque imagina se você tivesse feito aquilo que eu queria, a primeira vez que eu te encontrei. Eu lembro que eu queria fazer, era boca, era ácido. Aí eu lembro que você falava assim pra mim, você não tem idade pra fazer ácido. Quando lançou o peeling de fenol, gente, eu era louca, eu falei assim, vamos tirar tudo e vamos descascar. Você falou assim, não pode, você é morena. Não tem como. Indicação. Não tem indicação. Isso é importante. Às vezes a gente não gosta, mas é o que cria confiança, o vínculo. Isso é muito importante. Com certeza. Feliz. Mas a gente sabe que esse podcast está fazendo 1 ano de aniversário. E diante do espelho, ele não é só um nome bonito, né? O que significa diante do espelho? O que ele significa no novo posicionamento da Maria Cláudia no mercado? Esse nome diante do espelho surgiu pra gente se olhar por inteiro, olhar o todo. Então, o que eu percebo? Que as pessoas têm que ficar felizes diante do espelho. E a estética, a dermatologia estética, ela traz isso. Ela faz o paciente se olhar no espelho, se sentir mais bonito, e aí a autoestima fica elevada e ele fica mais feliz. É maravilhoso, que eu também falo isso. Às vezes as pessoas falam assim no grupo de emagrecimento. Vontade de comer. Eu falei, olha no espelho. Você tá gostando do que você vê pelada? Porque, gente, a gente passa por um período assim, quando a gente tá querendo fugir de quem nós somos, a gente tá fugindo do espelho, a gente foge do espelho, a gente foge da luz.
A gente quer estar no escuro, a gente quer estar sempre tampando e procurando o ângulo que favoreça. Então, o diante do espelho, ele é uma frase assim, de impacto muito grande, porque eu uso isso muito no meu dia a dia com as minhas mentoradas, que é um ato de coragem muito forte. É um ato assim que você fala, meu Deus, como que eu deixei ficar assim? E eu não vi. É forte isso. E eu falo muito isso para as pacientes, porque é isso. Você tá olhando pro espelho, você tá diante do espelho, você tá feliz? Né? Porque às vezes você fala assim, não, essa ruga aqui eu não quero tratar, né? Não é uma coisa que me incomoda. Não significa perfeição. Isso a gente tem que tirar, abolir da nossa vida. Porque o tal de você falar assim, eu tô gostando que tá na frente do espelho, mas isso não significa que você é perfeito, porque não existe a perfeição. Mas na rede social, os filtros, as edições, fazem a gente acreditar que existe um rosto sem poros, sem rugas de expressão. Isso adoece. Então, é muito impactante, assim. Então, eu sei que esse ano aí você está trabalhando bastante nesse posicionamento de confrontar suas pacientes, suas seguidoras, as mulheres em geral, a se confrontar diante do espelho. E você tem também um programa dentro da sua clínica diante do espelho, né? Que tem até um app que você lançou. O que você visa, assim? Como é que você quer que a sua paciente se sinta nesse programa diante do espelho? Esse programa Diante do Espelho, ele surgiu justamente para a pessoa se cuidar sempre. Então, é um aplicativo de benefícios e aí ela vai ter a regularidade dos cuidados sempre. Para não ficar assim, eu vou me cuidar para um casamento, eu vou me cuidar para uma formatura. Não, o aplicativo ele faz isso, ele consegue proporcionar esses benefícios para as pessoas. Então, é uma forma da pessoa se ver bem diante do espelho o ano inteiro. Ou seja, aquilo que a gente acabou de conversar, de falar sobre o seu método, que você faz um planejamento anual. Então, a pessoa ali de 3 em 3 meses, ela tem uma coisa para fazer. Né? De 6 em 6 meses tem que fazer um MPT, que é maravilhoso, né? O Botox, de quantos em quantos meses? É uma programação, aí a pessoa se programa. Primeiro, ela se reeduca, né? A frequentar um dermatologista, porque eu falo assim, as pessoas mal fazem exame de sangue. Mal fazem, as pessoas esperam ir no médico quando a casa está pegando fogo, né? Você precisa estar ali fazendo, ainda mais a mulher, gente. A mulher cada vez mais está... Você vai conversando, eu converso com tantas mulheres, muitas entram na menopausa com 43 anos, com 40 anos, com 38. Isso é uma coisa que é muito real. E você tem um aplicativo ali que te programe, né? Você tá ali batendo ponto de 3 em 3 meses, de 4 em 4, dependendo da necessidade, da idade de cada paciente. Isso é maravilhoso. E assim, foi um jeito que eu criei para a pessoa perceber que ela precisa tratar de 4 pilares. Às vezes acha que é só o Botox, né? Ou só um skincare. Quando você trata dos 4 pilares, fica mais harmônico, mais sofisticado. Então, assim, trata as rugas, trata a textura da pele, trata a sustentação e flacidez. Então, esses 4 pilares foi baseado nesses 4 pilares que foi o método diante do espelho. Né? Às vezes a pessoa não fica assim, eu vou fazer um Botox, tá tudo certo. Não, vamos cuidar de tudo. E aí, cuidar o ano inteiro. E é uma coisa educativa, porque, vou falar como leiga, muitas pessoas confundem Botox, acham que o Botox resolve a vida, coloca preenchimento aonde você tem que tratar de flacidez, e aí não entende porque a cara caiu, porque, né, pelo que eu saiba, que eu acompanho os seus posts maravilhosos, flacidez não se trata com preenchimento, né? Então, assim, isso é muito legal, você trazer uma educação e fazer a pessoa gostar de quem ela é. Não tem problema nenhum você mudar alguma coisinha, preencher. Eu mesmo tenho um ml aqui. Eu tenho um ml aqui. Com ela não passa de 1 ml, gente. É 1 ml, tá ótimo, tá excelente. Mas isso é muito importante, porque às vezes a pessoa acha assim que, para eu ir na doutora Maria Cláudia, eu tenho que gastar, sei lá, 5, 6 ml. Vai primeiro para você ouvir, né? As pessoas não podem ter uma como é que fala? Um julgamento. Existe esse julgamento, né? Que o dermatologista vai ser muito caro. Né? E o caro é você deixar acumular. Exato. Aí você fica com a cara toda escangalhada e não quer pagar dinheiro. Não tem condição. Por isso que eu falo, programação é tudo. Manutenção na... Gente,
A palavra da mulher de 40 mais chama-se manutenção. A manutenção, você não gasta tanta energia, você não gasta tanto dinheiro. Agora, deixa escangaiar pra ver. Não tem E tá como, sempre amiga. bem, né? Fica sempre bem, exato. Né? Eu falo para minhas pacientes que meu objetivo é assim, ó. Você não envelhece, você tá sempre bonita. É isso, ai meu Deus. Tô no formal. Esse é o objetivo. Verdade. Não é assim, nossa, ela foi lá, olha o jeito que ela tá. Tá deformada, mudou, tá horrível. Eu escuto isso todos os dias no consultório. Todos os dias. Às vezes o paciente tem preconceito de um preenchimento porque acha que vai ficar feia. Vai ficar Exato. exagerada. Exato. Tem medo do feio. Tem medo do exagero. Porque viu em alguém. Então, eu sempre explico. As pessoas depois dos 30 que estão bem, elas estão sendo cuidadas. Porque o tempo chega para todo mundo. E que Ai. bom que chega. Que bom que chega. Né? Só não envelhece quem morre cedo. Mas eu tenho dificuldade, você sabe. Eu tenho dificuldade de envelhecer. Gente, as pessoas falam assim, Candice, o povo, as jovens de 40 anos. Nossa, mas eu tô sentindo com os 40. Eu falei, não, gata, o negócio começa a escangalhar com os 45. Lembra que eu falei pra você? Até os 44, eu estava super bem. A gente tem um salto ali, lógico, depende de mulher para mulher, mas os 45, os 47, pra mim foi um rolê bem puxado. E olha que eu me cuido. Vou lá bater ponto, cuido em casa, Quantos não bebo, anos? não fumo, durmo bem. Mas faz parte. Mas é difícil quando a mulher tem uma alma jovem, assim. Por isso que eu falo, cuidado, ele é importante demais. E ter a consciência que depois da menopausa você tem uma perda de mais de 30% do colágeno. Né? Quando a gente fala assim, começa a cuidar cedo. O povo acha que é brincadeira, né? Acha que... É educacional mesmo. Começa a cuidar cedo porque você vai mantendo. Sim, Você vai chegar bem nos seus 50. com certeza. Aí, só que se você resolve começar a se cuidar aos 50, não vai estar legal. É. Isso é para todo mundo. Pra todo mundo. E assim, cada um envelhece de um jeito também, né? Não tem como você falar assim, você não tá na hora de fazer uma cirurgia, você não tá na hora de fazer determinado procedimento estético. Cada pessoa, ela tem uma genética, tem uma pele, tem uma estrutura. Então... E os outros cuidados também, né? Estilo de vida. Total. Tá tão em alta, né? O wellness, né? Sim. Cuidar. Então, dormir bem, se alimentar bem, não fumar, não beber exagerado. Eu gosto de falar sempre aquela textura daquela pele de vó. Sabe aquela pele de vó, assim, que você fala, gente, parece que tem veludo, parece pêssego. Aquilo ali é o que ela come de dentro pra fora, não tem como. Não adianta também você tratar só de fora pra dentro. É tudo um conjunto que faz parte, com certeza. Can, você me fez um monte de pergunta, agora eu quero ouvir de você. Você é uma mulher que é muito criativa, que a gente admira pela energia sempre alta, muito empreendedora. Tudo que você coloca a mão, você faz com intensidade. E eu quero ouvir de você. Você é mãe de 4 filhos, trabalha muito. Me conta que custo que isso tem para você. Nossa, é um custo que hoje eu consigo avaliar de uma forma puxada. Porque assim, eu sempre trabalhei com Instagram, né? A decoração, logo que eu comecei a trabalhar com decoração, há 15 anos atrás, eu já fiquei conhecida, muito conhecida pelo Instagram. Depois veio o emagrecimento, e é sempre assim, a Candice em foco. Porque assim, quando eu comecei a emagrecer, eu não comecei a emagrecer para ser perfeita ou ser uma musa fitness, até porque não é o meu objetivo. Eu comecei a emagrecer porque eu não me enxergava com 70 anos com a vitalidade que eu queria estar. E as pessoas foram seguindo, e aí nasceu, em 2020, o programa, que é até hoje. Depois veio a doTERRA, que foi um objetivo que eu falei assim, cara, eu preciso ajudar as mulheres a ganhar dinheiro. Tem muita gente que precisa aprender a fazer uma segunda fonte de renda e não teve educação financeira, não tem crença nelas mesmas. Mas o custo para a Candice é muito grande porque todas as vezes que eu vou confrontar qualquer que seja o meu trabalho, seja no emagrecimento, seja na doTERRA, seja nas festas, eu preciso me reinventar e eu me deparo com uma limitação minha. E aí eu preciso superar essa limitação. Então, por exemplo, a rede social tem uma coisa de que você tem que ser perfeita. E eu por muitos e muitos anos, eu fui provedora da minha casa. Então, isso me custou muito. Custou a minha feminilidade, custou o título de Mulher Maravilha, que eu
não quero carregar, já tem um tempo que eu não carrego ele mais. Eu quero ser uma mocinha em casa, né? Falo muito na internet sobre honrar o marido, respeitar, você se colocar no seu lugar. E as pessoas não entendem isso, acham que isso pode ser, eu sou submissa. Não, a submissão perante a Bíblia é muito importante. Mas me custa muito, por exemplo, uma das maiores dores que eu tenho é que eu não vi o Benjamin andar a primeira vez. Eu não vi o Teodoro andar pela primeira vez. Eu perdi muitas apresentações na escola dos meninos, porque o pai ia, mas porque eu estava atendendo cliente. Então, já o Constantinho, eu consegui meio que recuperar isso. Mas eu tenho duas opções, né? Ou eu continuo chorando pelo leite que não vai voltar, o tempo não tem como eu consertar isso. Mas isso é puxado, essa questão de você querer ser a Mulher Maravilha, que dá conta de tudo, e ainda assim, com 3 trabalhos. Hoje eu me permito falar assim, gente, hoje não tem mentoria porque eu não estou bem. Hoje, como é que eu vou dar uma mentoria se eu não estou bem? Ô, Cam, e uma coisa que chama muita atenção em você é que tudo que você faz, você influencia muito as pessoas. Então, na decoração, você foi pioneira. Né, com os personalizados, aquela decoração tão linda que chamava a atenção de todo mundo. E aí você trouxe tantas pessoas para aprender com você, né? Você dava curso de decoração. Aí depois, quando você resolveu emagrecer, que você não estava bem diante do espelho, você mostrava a sua vida de emagrecimento. E aí você trouxe tantas mulheres, ajuda, né? Tantas mulheres a emagrecer e a sentirem melhor com você. Né? A do Terra, que você traz também as mulheres para melhorar. Então, eu vejo muito isso em você, né? Sempre trazendo alguém para melhorar também. Eu devo isso a não querer ser quem eu não sou. E eu acho muito legal, assim, o que eu recebo de pessoas. Falam assim, eu tô aqui desde quando é mato. Eu tô aqui desde quando você fez a festa da Linda, do Rodriguinho, da Adriana Santana. Os guris estão tudo grande. Então, assim, eu tô aqui há muito tempo e é lindo ver o seu transformar. É aquilo que eu falo. Durante esse tempo, eu tenho me transformado e eu não tenho... Já tive um tempo que eu queria aparentar pelo julgamento da internet, muito tempo atrás. Eu queria ser quem eu não era. E aí foi bem antes de eu emagrecer. Eu me montava toda. Eu estava sempre muito bem arrumada, maquiada, com as melhores roupas, gastava horrores. Não tem nada a ver, eu adoro consumir, mas assim, eu consumia para as pessoas me validarem esteticamente, porque eu não estava bem diante do espelho. Eu tirava a roupa, eu não gostava da barriga que eu via, do corpo que eu via, eu namorava no escuro, então eu não aceitava, sabe? Isso era muito difícil para mim. E era muito difícil, eu não falava isso na internet, porque eu falo assim, que quando a gente tem uma dor latente, a gente não fala, a gente só fala quando se cura. Aí depois que eu me curei dessa dor, aí eu expus na internet. E é onde eu trouxe quem? As pessoas que... Olha, eu sou a Candice. Eu tô escutando você falar, eu hoje estou igual a Candice. Eu não me aceito, eu vejo, eu fujo. Meu marido quer me ver pelada, eu não quero ficar pelada, porque eu acho que ele não vai me achar atraente com a barriga que eu tenho, com a celulite que eu tenho. Gente, nós somos mulheres. Celulite vai ter a vida inteira. Mas... Tudo bem você tá ali num pós-parto, né? As mulheres têm tantos momentos difíceis, né? Hormonais, de ser mãe. Eu lembro que quando a gente é mãe, eu amamentei, você não quer ver marido perto de jeito nenhum, até mesmo pelo hormônio da amamentação. Mas a gente também carrega isso com a barriga por muito tempo. A gente usa isso como escudo. Você sempre foi muito vitrine. Isso, sempre. Né? Só na que decoração, era cada festa mais linda que a outra, depois no emagrecimento. Eu não esqueço, no seu emagrecimento, que eu adorava ver seus stories, porque eu ria muito de você fazendo as receitas e mostrando para todo mundo, e aquilo foi ajudando muita gente. Eu sempre falava assim, Candice, você ajuda muitas mulheres, porque é diferente de você ir numa consulta com nutricionista e voltar só depois de um mês. Você está ajudando elas todos os dias a se cuidar. E aí eu não esqueço um dia que você fez uma receita numa frigideira velha. E aí você sofreu crítica. Demais. As pessoas falavam assim, gente, então compra uma cara pra mim. E aí eu queria saber isso. Como que você, sendo tão vitrine sempre, como que você lida com essas críticas? Olha, eu antigamente, eu acho que eu tinha eu sempre fui
de rebater na internet. Quem me conhece, conheceu a Candice, eu já tive momentos na minha vida que eu não tive papas na língua, não. Mas se eu falar assim, você se arrepende de ter, às vezes, criticado alguém? Arrependo. Hoje eu tenho muito policiamento da minha língua, eu penso muito em falar, eu sou muito impulsiva, mas eu tenho hoje dificuldade com essa crítica e eu não tenho vergonha de dizer que hoje, no meu posicionamento, na minha nova construção de quem é a Candice hoje, em 2026, é justamente isso. Eu falei, eu vou abrir, vou começar do zero no Instagram. Eu não quero fazer um vídeo editado, eu quero abrir, eu quero conversar com as pessoas sem ter edição, como se fosse um bate-papo assim. Entende? E é engraçado que chegou um momento que a internet me cobrava tanta perfeição que eu travei. Eu deixei um momento de ser a Candice que eu era, a espontaneidade. E agora é esse resgate. Mas tudo que eu falo muito é com muita verdade. Eu gosto muito de dizer, às vezes as pessoas falam assim, eu queria... Como é que chama aquele negócio, gente, que o povo pergunta quanto que você cobra para divulgar, né? Kit Media. Uhum. Você tem kit media? Eu falei assim, mas para quê? Porque se você olhar meu feed, eu não tenho indicações de marcas, de suplementação. Por quê? Porque eu não divulgo aquilo que eu não uso. Eu sou muito fiel. Então, assim, eu fico tão feliz quando as pessoas vão no meu nutricionista, em você, na minha médica, porque são pessoas que eu realmente indico porque faz parte da minha vida. Eu não esqueço, quando você começou a emagrecer, você me fez lembrar uma história. Que chegava, às vezes, algum presente para você... E aí, às vezes, tinha um bolo. Uhum. Aí você falava assim, gente, eu não vou comer esse bolo. Você é obrigada por ter me dado esse bolo, mas eu tô em processo de emagrecimento. Então, assim, você é muito autêntica. E isso agrada muita gente, mas também desagrada muita gente. Então, a Candice, ela é vista por isso. A Candice é vista por uma pessoa polêmica. E aí, de um tempo pra cá, você tá mais calma. Né? A gente percebe isso. E você tá muito na espiritualidade, que é uma coisa que eu gosto demais e eu acho muito bonito. Então, eu queria saber de você, como que tá essa espiritualidade na sua vida? Olha, tá assim, voltando a Candice de perna pro ar, porque o ano passado eu casei, né, com o amor da minha vida, Leonardo, e foi muito engraçado que o ano passado, quando tava chegando ali no período da quaresma, eu senti no meu coração, eu falei assim, eu vou fazer a quaresma, os 40 dias de rosário com o Frei Gilson, porque eu falava assim, gente, meu noivo é tão maravilhoso, ele é tão assim, ele faz tanta coisa por mim que eu não faço por ele. Sabe assim, em um momento ali na minha vida, antes de casar, uns 2 meses assim, antes da quaresma, eu falei assim, eu preciso melhorar, porque eu tô me sentindo em desvantagem. Ele é muito melhor para mim do que eu para ele. Ele leva café na cama para mim todos os dias. Se precisar ficar no laboratório até 3, 4 horas da manhã para ele, durante o horário comercial, ele fazer aquilo que eu pedi para ele fazer, ele faz. Então, eu não sou assim, ou eu não era assim. Então, foi chegando ali aqueles acontecimentos do casamento, eu falei, eu não estou me sentindo à altura. E aí eu comecei a fazer a quaresma com o Frei Gilson, e aí eu falo que Jesus pega a gente na reta, na curva, na verdade, porque eu sempre fui uma pessoa muito boa, assim, no sentido de ajudar o outro. Isso é uma coisa muito interessante sobre o meu ganha-pão hoje. Eu tenho 3 fontes de renda. Uma, as pessoas vêm até mim pela alegria. E 2, as pessoas vêm até mim pela dor. O emagrecimento vem pela dor, a doTERRA vem pela dor, e a doTERRA casa muito com o estilo de vida, né? Não adianta você querer envelhecer bem se você se entope de remédio. E um dia eu sonhei que alguém me falava assim, não sei quem era, uma voz, falava assim, o seu maior sucesso está na dor. Aprenda a lidar com a dor. E eu era uma pessoa extremamente impaciente. Eu não aguentava ouvir pessoas que reclamavam. Fulana tá reclamando da vida, tá sem dinheiro, tá gorda, tá não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E o emagrecimento veio na pandemia, onde a minha profissão, o meu único ganha-pão na época, fechou. E eu falei, meu Deus, tô lascada. Como é que eu vou viver? E aí veio o grupo de emagrecimento, e eu nunca vou esquecer, amiga, porque para mim não é normal. Um ano que estava todo mundo dentro de casa, o faturamento menor que eu tive foi R$200 mil por mês. Tinha 1.000 pessoas, 1.500, 1.800 pessoas, 2.000 pessoas no grupo, pagando R$199 cada uma.
Então, assim, e foi o ano inteiro. E aí eu aprendi a lidar com a dor. Então, hoje eu aprendi a ser mais calma, a ser mais paciente, a saber quando a pessoa está falando porque ela é sem vergonha, que ela acostumou com aquele discurso, né? Porque a gente cria um discurso para amenizar a nossa frustração e evitar a ação. Ah, não, eu vou me afagar aqui para eu não ter que começar a dieta agora. Ah, não começar a academia agora. E isso mudou bastante a Candice. Aí quando eu veio essa espiritualidade, essa questão de me preparar para o casamento, eu me coloquei no lugar que eu deveria ficar. Que eu falei assim, eu vou deixar Deus agir. E ele agiu de tal forma que eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei do meu corpo. E eu estou completamente, assim, numa fase que eu não sei o que vestir. Eu adorava todo dia estar com a roupa de ginástica diferente. E hoje eu quero entrar desapercebida na academia. Eu treinava de top, não consigo treinar de top. Adoro vestido curto. Eu falo que o Espírito Santo não deixa mexer nas minhas pernas ainda. Mas, por exemplo, eu amava decote, que aparece aquele gordinho assim, adorava. Não consigo usar mais. Então, eu falo que são coisas que a minha intimidade com Jesus me trouxe para ter um novo comportamento na minha casa. E eu posso dizer que eu nunca fui tão feliz. Em todos os sentidos. Profissional e como mulher. Porque durante muitos anos da minha vida, eu mascarei a felicidade da Candice como mulher. Eu sempre colocava a Candice empreendedora, a mulher de sucesso. Aquela que tudo que faz dá certo. Mas ninguém sabia da dor da mãe, que nunca foi, que não ia nas apresentações porque estava fechando contrato, estava trabalhando, estava montando festa. Ninguém sabe da Candice que, tipo, coisas de casamento, sabe? Que eu não me, que eu era, eu, na verdade, existiu uma inversão de papéis, né? Eu me tornei o homem da casa e meu ex-marido se tornou a mulher. E isso é disfuncional. Isso não dá certo em nenhum relacionamento. E você vê essa mudança no corpo dessas mulheres todas que você ajudou com o emagrecimento? E o que você vê, além dessa perda de peso, de mudança na vida delas? Eu vejo o brilho delas conhecerem quem elas são. Né? Aquela coisa assim, nossa, eu nunca imaginei que eu fosse um dia ter esse corpo. Que eu fosse capaz, que eu fosse tão bonita. Porque a gente está muito longe da estética. Eu sempre falo, olha, a estética ela é tão cruel porque ela é a cereja do bolo. É uma consequência. É uma consequência que demora anos. E dependendo da sua genética, dependendo do seu estilo de vida, demora mais ainda. Então, não seja tão rude, não seja tão... embarque com você. Tanto. Se cobre tanto. Mas você sair ali de uma condição de perder 30 quilos, 40 quilos, 10 quilos... Amiga, tem muita mulher que engravida e se esquece como mulher. Isso é uma realidade, assim, absoluta. E se esquece, não se cuida, aí o marido chega em casa, tá ela toda cansada, com os hormônios, só cuidando de menino. Não tem tempo para ela de olhar, de botar uma maquiagem, de fazer um skincare, de tomar um banho quentinho, assim, sozinha, sem nenhuma... Não tem rede de apoio. E aí ela vai deixando o sexo cada vez mais distante. Então, quando elas começam a fazer um processo de emagrecimento, tanto é que lá no Queima, a dieta masculina ela é brinde. Por quê? Para que o homem também se sinta motivado. Legal. Porque é muito difícil uma mulher que não está se cuidando, o homem está em forma. Porque se o cara estiver em forma, ele vai ficar puxando a mulher. Mulher, amor, vamos se cuidar, vamos fazer uma coisa. Normalmente, os dois estão muito esquecidos de si. Então, a gente dá a dieta masculina para fazer a mesma comida, para incentivar. E isso é muito Bacana. lindo, o reencontro. Na verdade, talvez um reencontro que ela nunca teve com ela mesma. Muitas falam assim, nossa, as pessoas hoje acham que eu emagreci com a canetinha. As mesmas pessoas que só falavam para mim que eu só iria emagrecer se eu fizesse bariátrica. Não sou contra a bariátrica, absolutamente, né? A Mas bariátrica... foca na mudança do estilo de vida. Isso, a bariátrica, quando ela é bem indicada, ela salva vidas, né? Mas a gente sabe também as consequências. Mas esse estilo de vida, ela precisa ver... esse estilo de vida precisa vir depois da bariátrica também. Com certeza. Mas tem muita gente... né? Exato. Senão Mas engorda. também só a questão da saúde, né? Porque eu tenho muitas... Pra você ter noção, no Queima tem muitas
bariátricas. Pessoas que fizeram a bariátrica estavam em processo de reganho justamente porque não tiveram essa construção desse hábito alimentar e comportamental, né? Eu falo que eu odiei a musculação por um ano. Eu ia pela força do ódio, pelo compromisso com o meu público. Isso foi muito importante. Por quê? Porque eu falava assim, gente, tem 100 e tantas pessoas no Instagram, 1000 pessoas no Instagram, esperando eu cair. Muitas falavam assim, não, você não vai dar conta, larga a mão disso, você gosta de comer açúcar, continuo gostando de comer açúcar. Mas hoje eu sei quando, como e quanto comer. Coisas que antigamente não. Antigamente eu comia açúcar todos os dias e eu comia o que eu quisesse. Então eu falava assim, não, eu vou na academia. Eu odeio academia, mas eu vou porque eu não vou passar vergonha na minha rede social. As críticas, né? As críticas. As críticas, elas só vêm quando você faz alguma coisa. Mas isso foi positivo, porque me manteve na musculação. Aí depois de um ano, eu aprendi a gostar. Olha só, tem muita gente que fala assim, o hábito são 21 dias. Nem 21, nem 90 dias. Eu aprendi a gostar da musculação com um ano. Então, isso é muito importante, porque hoje o que eu falo é, a minha massa muscular é inegociável, porque é o que vai manter a minha atividade na velhice. A gente sabe que uma pessoa que ela é falsa, magra, que ela tem mais gordura do que músculo, ela tende a ser uma pessoa que vai cair muito, não vai sustentar, não vai ter tanta autonomia. Então, hoje, a minha visão de bem-estar, de wellness, vai muito além do que uma bunda dura, uma perna torneada, da estética, né? E isso foi difícil. Por quê? Porque eu sempre fui aquela pessoa que emagrecia para ir no casamento, emagrecia para ir para a praia, e nunca estava com um corpo legal, porque não tem como você ter um corpo de quem treina 5 anos em 2 meses. Então, é uma reconstrução mesmo. É você levar o processo com mais leveza, sem se cobrar tanto. Por exemplo, a pessoa chega lá no seu consultório, tá com a cara toda escangalhada. Ela quer consertar tudo em 2 meses? Não. Faz um programa ali diante do espelho. Exato. Que ela vai ver que vai ser muito melhor para ela, para o bolso dela, para a expectativa dela. O próprio bioestimulador demora 6 meses para fazer, 2, 3 meses para fazer efeito. Então, não é na hora que a gente vê. E essa construção do emagrecimento, ela não é difundida na internet, porque ela não vende. O que vende na internet é o para ontem. Exatamente, o rápido. O rápido, né? E eu me recuso a vender aquilo que não funciona, que não é verdadeiro. Porque eu falo, pode me tirar qualquer coisa. Não tira a minha credibilidade. Porque aquela coisa assim, tem gente que às vezes eu falo assim, já comprei, não sei nem o que você está vendendo, mas se você está vendendo, o negócio é bom. Então eu falo, a credibilidade ela é muito importante. E tem poucas pessoas da internet que são verdadeiras, como você fala não para um paciente. Eu falo assim para a pessoa, olha, você não vai chegar nesse corpo nesse tempo que você está se dando. Você está sendo cruel, inclusive, com você. Então, eu acho que a gente está num momento, assim, na internet, de posicionamento muito verdadeiro. Que não é fácil. Nós nunca vamos ser a maioria. Eu escutei essa frase de um médico que eu sigo, e ele fala muito isso. Nós nunca seremos a maioria. Porque o Instagram, ele vende uma coisa que, para muitas pessoas, é impossível de chegar. E se eu fosse a Candice, desesperada, imediatista, que eu já fui um dia, eu entraria nessa também. Ilusão, de ilusão. Eu, com certeza. Mas o ser humano gosta, né? Adora. Quer o fácil. Exato. Mas aquilo que é fácil também a gente não pode esperar que se perpetue. É muito difícil isso. As canetinhas, né? As canetinhas, elas são maravilhosas. Mas tem gente que não quer, que usa a canetinha para curar algo que ela não foi feita para. E essas pessoas que não conseguem, você sente a crítica de tomara que dê errado, né? O que a Candice conseguiu do emagrecimento, você acha que algumas pessoas que não conseguem isso torcem contra? Eu não tenho muito acesso assim, a esse tipo de público, porque o meu público que vai pro queima é um público que confia muito naquilo que eu falo. Então, Mas eu falo isso que você falou assim, tinha pessoas esperando eu cair. Demais. Demais, principalmente no início do emagrecimento. Eu falo que eu recebia mensagens falando assim, eu não acredito que você vai conseguir, não. Porque eu te sigo há muito tempo, eu sei como que você é, eu sei como que você gosta, só que eu usava isso com ódio.
Foi por isso que eu comecei a correr. Que eu falei assim, eu preciso arrumar uma coisa para eu acelerar o meu emagrecimento. Não é fácil, amiga, você acordar e tá com o corpo... Eu tinha muita gordura, pouca massa muscular. Você acordar toda dolorida e tame academia, tame corrida. Mas eu usei justamente essa força de as pessoas acharem que eu ia falhar para incentivar o meu combustível a falar assim, eu vou provar que eu posso. E por muito tempo, eu posso dizer para você que mais ou menos por uns 10 meses eu usei isso era o meu motivo. Não tem uma pessoa que precisa da motivação? A minha motivação era, vocês estão esperando eu cair? Então vocês vão ficar sentados. Até que eu vi que eu falei assim, até que eu consegui. Em 7 meses, eu emagreci 24 quilos. Aí eu falei assim, cara, eu não preciso provar nada para ninguém. Foi aí que eu comecei a saber quem era Candice de verdade, o porquê das coisas. E foi aí que eu falei assim, que eu me encontrei num corpo flácido, 63 quilos, só pele e osso. Eu falei assim, cara, eu tô feia. Eu tô mais feia hoje do que quando eu tava gordinha. Porque pelo menos quando eu tava gordinha, a gordura não deixa a pele tão flácida. E hoje eu estou só pele e osso. Aí eu comecei a um outro processo, o de ganho de massa muscular. Então eu passei eu tive que lidar com a carbofobia, porque eu durante esse... acompanhei E eu era toda carbofóbica, batata, pão, arroz. Então, assim, eu sou muito intensa naquilo que eu acredito. Só que eu não tenho compromisso com o erro. Quando aquilo que eu percebo, que aquilo ali foi um erro, como paciente, como pessoa, eu falei, cara, tá errado. Não é o caminho que esse é que eu tenho que seguir. E aí eu voltei para o caminho de, agora eu quero construir massa muscular. Aí eu tive que lidar com outras pessoas, outras palavras. Nossa, mas você tá engordando tudo de novo. Certo? Então, assim, a internet você tem que ter culhão para você expor. Porque é muito difícil. O julgamento, ele é muito... Mas eu também já aprendi... Quando você é vitrine, né? Isso. Eu aprendi que quando a pessoa te julga, ela tá falando muito mais dela do que de você. Porque é aquilo que a gente estava conversando antes de começar o podcast. Quem tá melhor do que você... não vai te criticar, até porque ela sabe o caminho. A pessoa que está fisicamente melhor do que você, ela sabe o caminho que ela teve que trilhar. Não só fisicamente, nos negócios, em tudo na vida. Ela nunca vai chegar para te criticar, ela vai te ajudar a talhar. Falar, olha, faz isso, não faz isso, vai por aqui, o caminho é mais longo, mas ele é mais certeiro, você vai cair menos. Então, isso aí é um clássico. Isso aí Só não tem crítica quem não consegue nada. Quem não constrói nada. Exatamente. É isso aí. Eu falo isso. Quem tem sucesso não tem tempo para ficar criticando as pessoas. Não. E eu falo, e aquela coisa, quem tá lá em cima sempre tá puxando quem tá embaixo. Sempre tem um lugar a mais em quem tá em cima. Não existe concorrência entre os melhores. Existe admiração. Então, hoje é muito difícil, assim, a rede social... Eu sempre falo isso, gente, se policiem com aquilo que vocês consomem, porque é uma perfeição na maternidade que você tem que ter e que a gente não tem. Você imagina eu, que falei aqui, que eu teve vários momentos da minha vida com os meus filhos que eu perdi. Imagina se eu for me culpar eternamente. Beleza, mas se não fosse a Candice, eles não teriam escola do bom e do melhor, roupa do bom e do melhor, lazer do bom e do melhor. Então, assim, não existe um bônus sem um ônus. E você precisou dar conta disso, né? Precisei. Até o momento que eu falei assim, eu não quero dar conta disso sozinha. Eu quero me dar o direito de ser mulher também. Isso não quer dizer que eu não trabalhe. Eu sou mais eficiente hoje do que antes. Mas eu quero ter o meu lugar de mulher. Eu quero errar também, eu quero delegar, eu quero falar assim, ser cuidada. Não vou... Exato. Eu quero ter o direito de falar assim, hoje eu não tô bem, hoje eu não tô com vontade de me arrumar, hoje eu não tô... Vou comer besteira hoje, certo? Porque uma besteira, eu sempre gosto, meu nutricionista fala, um erro programado, ele deixa de ser um erro em tudo na nossa vida, em tudo. O problema é a gente querer ser perfeita, a gente nunca vai ser perfeita. Consegue. E normalmente, quando a gente tenta ser perfeita, a pessoa que mais sofre com prejuízo é a gente. A autocobrança, né? Isso. É um relacionamento que vai ficando... É muito pesado. Frio. É uma autoestima que vai ficando para depois. Eu não tenho tempo para nada. Você não se vê.
Você não enxerga quem é você. E, de repente, você olha e fala assim, meu Deus, como eu deixei isso acontecer comigo? Quanto tempo eu dormi? Para muita gente, isso é uma dor difícil de curar. Candice Fragoso. Você é uma pessoa vista pela sua criatividade. Você tem consciência disso? Não, você acredita que não? Porque eu acho assim, às vezes as pessoas falam, nossa, que coisa linda que você criou. Eu falei, gente, mas isso não tá óbvio, assim? Não, do fundo do meu coração. Não, eu acho que eu coloco muita intensidade e personalidade, que aí é diferente um pouco. Eu coloco personalidade. Quando eu falo personalidade, é em tudo. Por exemplo, às vezes eu tenho uma cliente que eu falo, oh meu Deus, a cliente é tão boazinha, mas ela não tem bom gosto. Eu falo. Mas eu não falo assim, olha, você não tem bom gosto. Eu falo assim, escuta, o que você acha? Ao invés de fazer assim, a gente fazer assado, acho que vai ficar mais elegante. Eu tenho tanta sorte com as minhas clientes que elas compram essa coisa, essa minha maneira de ver. Mas eu não tenho essa consciência assim, mas eu sou muito intensa, bastante intensa, no que eu me proponho a fazer. E isso, você gera pessoas que gostam muito de você e pessoas que não gostam de você. Sim. Como que você vê isso? Como você sente isso? De ter pessoas que não gostam de você? Eu aprendi a Pela lidar. sua autenticidade. Eu aprendi a lidar. Aprendi a lidar. E tem muito isso. Tem muito. Não somente não gosta do que a Candice fala. Olha, por exemplo, tem gente que fala assim, ó, já parei de seguir você e já voltei umas 10 vezes. Hoje, na minha vida, isso é menos. Mas na época que eu era mais polêmica, era mais. As pessoas falavam assim, você fala uma coisa que eu não concordo, aí eu paro de seguir, mas depois eu volto e eu gosto de outra coisa que você fala. É você aprender a respeitar. Verdade, né? Não, mas amiga, se eu for seguir só quem compartilha da mesma opinião que eu tenho, eu não vou seguir ninguém. Porque sempre vai ter algum ponto de vista que eu não vou concordar com você, mas eu te admiro tanto em outras coisas também. Então, o meu lado meio polêmico antigamente de botar fogo, né? Gasolina, você sabe como é que eu sou. Eu não sou flor que cheira, não, Quantas vezes gente. eu falei, para com isso, não faz isso. Exato. Eu sou muito intempestiva, geminiana e sanguínea e tal. Mas aí Deus vai mudando a gente. Hoje eu não, hoje eu sou uma pamonha. Hoje, se eu tiver alguma coisa para falar, eu penso, será que eu devo falar isso? Não devo? Qual é a forma de falar isso que vai gerar menos impacto negativo? E eu falo que isso é a beleza da vida. E eu, graças a Deus, eu tenho seguidoras maravilhosas. Falo assim, Candice, quem te viu e que vê você hoje, é lindo o agir do Espírito Santo. De Deus, a sua intimidade. Porque a gente está aqui para isso. Ninguém nasceu perfeito. A gente nasce para se consertar ao longo da vida. Eu sou testemunha da sua evolução. Isso. E uma das coisas que vai mais conectar, que mais me conecta com a minha audiência, com as pessoas que são minhas clientes, são seguidoras, que, como você falou assim, compram aquilo que eu indico, é justamente eu falar da minha vulnerabilidade. É eu falar assim, eu errei, eu estou passando por esse problema. É não fazer do Instagram, da vitrine, uma vida perfeita. Então, só que isso é difícil também. É difícil para mim. Ter coragem, né? Às vezes eu tô passando por uma dor, eu falo assim, eu não vou falar sobre isso agora. E eu falei quando estava fazendo a quaresma, eu ainda vou falar sobre isso. Eu sempre fui uma pessoa que eu orei, eu sempre pedi muito pela minha vida profissional. Eu sempre pedi muito. Eu nunca pedia pro meu marido. E nessa quaresma eu falei assim, eu quero ser conhecida como a esposa de Leonardo. E não ele como o marido da Candice Fragoso. E Deus tem feito tantas coisas assim no off, porque eu falava assim, eu não quero brilhar, eu quero que ele brilhe. E a Mulher Maravilha, ela tem muito disso, dela querer a capa para ela, do superpoder para ela. Ela acaba abafando o marido e o marido acaba pegando uma feminilidade que não é dele. E aí ele se torna aquela pessoa que não é proativa, não troca uma lâmpada, não toma nenhuma providência. Por quê? Porque ela pega esses papéis para ela. Mas você precisou ser assim. Precisei ser assim, mas graças a Deus hoje eu não preciso.
Hoje eu posso brilhar Graças um ao pouco, Leonardo. assim, eu posso me dar o luxo de ser mulher e falar assim, não. E às vezes assim, eu falo assim, se não trocar agora, eu vou chamar o marido de aluguel. Uma vez eu fiz isso, eu peguei um IA. O tampo do vaso lá de casa tava pra trocar da nossa suíte, né? E eu tinha pedido 2 vezes, coitado, tava agoniado com as coisas, aí eu peguei e fiz um IA, botei um homem bem atlético trocando o tampo do vaso. Falei assim, amor, não... e botei a Surama. Falei, Surama, fica aqui a minha funcionária. Surama, fica aqui na pia, pra ficar mais realista, né? Pois não deu 5 minutos, ele tava lá. Eu tô indo aí agora, entendeu? Então, assim, essa proatividade eu não tinha com a pessoa que eu era casada, mas eu também tenho essa parcela de culpa. Toda mulher maravilha, ela tem essa parcela de culpa. Hoje tá tudo certo. Saber dosar, A né? gente tá super bem, ele tá casado também, e tá tudo certo. Mas não existe essa de falar assim, ah, mas o homem, ele não fazia nada. Ah, porque o homem era um banana. Você tem uma parcela de culpa muito pesada nisso. E a gente precisa reconhecer, para poder ir pro outro lado, que é o papel da gente. Mulher foi feita para brilhar onde ela quiser. Mas no casamento, a mulher tem o papel dela e ela não pode delegar esse papel. Treinar comportamentos, né? Total. A gente estava falando aqui sobre lidar com as críticas. Já falei vários pontos. Como eu faço para lidar com isso? E você passa por isso também? Como que você lida com as críticas, justamente de adotar o posicionamento que você tem adotado? De justamente falar, não faço, eu digo não. Isso tem um custo. Como é que você lida com essas críticas? Crítica só não tem quem não faz nada, né? Meu pai sempre falou uma frase que é a mais pura verdade. Cachorro morto... como que é? Ninguém chuta cachorro morto. Ninguém. Então, quando você cresce, com certeza vai ter quem está te criticando. E eu sempre falo que quem é melhor do que você e umas pessoas que são mais ocupadas, que já têm sucesso, elas não têm tempo para te criticar. Não mesmo. Elas têm mais o que fazer. E a inveja e a admiração, elas são muito próximas. É muito tênue você ter admiração e você ter inveja. Então, quando a pessoa ela perde esse limite, ela cai para a inveja, vem as críticas. Então, eu não ligo para essas críticas. Eu sigo o foco, fazendo o meu melhor, com transparência, honestidade e sempre tentando inovar, sempre tentando ver as novidades, desde que, claro, na minha profissão, que tenha evidência científica. Eu não faço só porque está na moda. Eu faço o que tem evidência científica. E é isso, assim, eu busco o paciente... O que é meu objetivo? O paciente que confia em mim. Porque sabe que eu vou falar a verdade, sabe que eu vou fazer o melhor que existe por ele. Não que existe para mim. Sim. O foco é o paciente, não eu. E uma das coisas que eu acho, assim, fantástica de ver o seu crescimento, eu lembro que eu falava assim, doutora Maria Cláudia, então, tanto é que as primeiras empresas, assim, que fizeram seus vídeos de marketing, fui eu que indiquei. Eu falava assim, doutora Maria Cláudia, só tem que ir pra internet. Ai, Cama, e será que eu dou conta? A Você sua sempre me timidez, incentivou. exato, assim, você tem tinha uma timidez, assim, porque nós somos millennials, então, assim, é difícil você acompanhar essa geração em termos de criação de conteúdo. E você conseguiu colocar assuntos e conteúdos tão atuais, mas sem abrir mão da sua essência, de quem você é. Então, eu vejo hoje, por exemplo, um vídeo seu no Instagram, eu sinto o maior orgulho, porque eu sei como eram os primeiros vídeos, mas eu vejo assim, nossa, os conteúdos da doutora Maria Cláudia estão cada vez melhores e ela não deixa de ser quem ela é. Ela não é uma personagem. Então, assim, esse posicionamento é muito bonito de se ver. E nesse último ano, aí do Diante do Espelho, a gente teve um upgrade bem bom, hein? Eu acho que eu coloco verdade, né? Pronto, não tem como dar erro. E aí vai desenvolvendo com o tempo, né? A sua familiaridade com as câmeras, vai perdendo a timidez, vai ficando um pouco mais audaciosa, mas sempre mantendo a Maria Cláudia, quem ela é, com o que ela pensa, o que ela gosta, o que ela acredita. Isso é muito forte, isso é o diferencial que eu vejo em você sempre. Às vezes me perguntam se eu não tenho medo de perder paciente por isso. E eu falo assim, gente, eu vou ter perto de mim quem quer a verdade. Com certeza. Quem não quer a verdade vai ter um monte de propaganda enganosa, né, na rede É o que social. mais tem. Né? É a propaganda do imediatismo, é a propaganda dessa tecnologia que faz milagre.
Essa semana passada mesmo, a paciente me mandou mensagem no Instagram com repost, né, de um dermatologista falando de um laser que como se fosse milagroso. Aí eu falei pra ela, eu tenho esse aparelho e ele não faz isso que ele tá prometendo. Tem demais. Aí ela falou assim, você tem um aparelho e tá falando que ele não faz isso que ele tá prometendo? Eu falei, tem. Porque como que eu vou mentir pra você? Não é porque eu tenho a tecnologia que eu vou falar que ela é maravilhosa. Não, eu quero que você confie em mim, que você vai saber o que você vai ter do tratamento. Você falou uma coisa que é muito importante. Você sabe que eu tenho um irmão médico. E uma das críticas que ele mais tem hoje na medicina estética é o uso de filtros. Ele falou assim, Candice, tem muito médico que vai postando ali antes e depois, tanto de cirurgia quanto de dermatologia, com filtro. Isso é enganar o cliente, como diz o outro. Luz Então, diferente. Exato. Então, assim, é muito difícil isso. Eu mesmo já mandei para ele encaminhei várias coisas, resultados. Ele falou assim, isso aí é filtro. Isso aí não é vida real. Então, isso tem muito, muito. E eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, assim. Você se cuidou a vida toda, sempre foi uma prioridade. E recentemente você passou por um lifting facial. Sim. E eu quero ouvir de você como paciente, que já se cuidava, que passou por esse lifting. E qual que é o seu posicionamento a partir de agora? Nossa, é assim, eu falo que o resultado do meu lifting, eu devo muito a você. E o motivo de eu ter feito um lift foi uma irresponsabilidade minha. Já comentei isso com você. Eu vou comentar aqui com você, explicar. Aos 45, estava tudo lindo, maravilhoso, sempre me cuidei, sempre de 6 em 6 meses, fazia ali meu Ultraformer, MPT, depois antes era o outro, era Ultraformer 3. Quando eu emagreci, eu não esperei, durante o processo de emagrecimento, você cuidou de mim, então ia ali emagrecendo, ia repondo com Sculptra, fazia, inclusive o Botox sempre durou muito em mim, era 5 meses para fazer a reposição. Até os 44 anos estava tudo lindo. Aos 45 eu inventei de fazer uma dieta para competir no fisiculturismo, e eu perdi 10 quilos em 4 semanas. E aí que foi uma irresponsabilidade minha, foi uma escolha, eu falo que tudo é aprendizado. Eu lembro que você falava assim, eu sempre te achei maravilhosa, mas hoje você tá feia. Olha, eu saí daquele consultório, nossa, arrasada. E aí eu provoquei ali uma condição de pele que a idade, né? 45 anos, já entrando ali com sintomas ali na perimenopausa, juntou um monte de pele, a gente fez vários lasers, a gente fez vários. Tanto é que eu nunca vou esquecer, a primeira vez que eu fiz fio de PDO, aos 42 anos, ele durou 2 anos, lembra? Muito bom. Fala, um pele efeito tratada. maravilhoso. Isso. Só que o que aconteceu? Eu emagreci muito, 10 quilos em 4 semanas. Minha pele, a estrutura caiu, o fio de PDO não conseguia mais sustentar. Então, eu comecei a me sentir assim, eu estava com a pele linda, não tenho nenhum vinco, ou seja, eu não tenho nenhuma ruga profunda, graças a todo esse cuidado que a gente sempre teve, que você sempre teve comigo. Só que a questão de pele ficou muito assim, por uma irresponsabilidade. E eu falei, tá na hora de fazer blefa. Isso. Então, assim, não tinha mais o que fazer. Aquele tanto de pele já não era mais uma questão estética. E eu amei o resultado do lifting, só que assim, a gente não para de envelhecer. Então, o que eu preciso? Fazer o que eu sempre fiz. Fez o lifting facial, fiz deep plane, fiz pálpebra e fiz pescoço. Eu também tinha um pescoço, uma pele, tudo isso em função do quê? Emagrecimento muito rápido. Por isso que hoje eu sou contra. Eu falo, vai devagar. Né? Eu estou ali num processo de emagrecimento de costas, mas o meu objetivo são 800 gramas em um mês. Quando você fala para a pessoa, emagreça 800 gramas em um mês, a pessoa não quer. Mas eu sei o custo disso, quanto me custou. Então, graças a Deus, a cirurgia foi um sucesso, foi maravilhosa, mas a manutenção é essa, é ir continuar. Com certeza. O Sculptra tem que ter, quando está precisando, a manutenção do MPT tem que ter, mesma coisa. Não muda nada, continua, porque o processo de envelhecimento, ele não para, e isso vai fazer com que o resultado da minha cirurgia perdure ainda mais. A plástica tem que sempre estar associada à dermatologia. Com certeza. Eu falo assim, se eu já tinha cuidados antes, hoje eu tô no hiperfoco. Então, assim, meu skincare, eu tenho
um foco de manhã, de noite. Então, assim, a sorte também é que eu nunca fui de tomar sol no rosto. Então, eu não tenho melasma. Aliás, eu tive um melasma na gravidez que ela falou assim, não sei o que aconteceu, esse melasma sumiu. Então, eu tenho esse cuidado. Tem gente que fala assim pra mim, mas dizem que filtro solar faz mal pra pele. Eu falei, minha filha, se dependesse de mim, eu dormia com filtro solar. Porque graças ao filtro solar eu não tenho manchas na minha pele. E não, né? Então, assim, até hoje eu tomo muito cuidado aqui no pescoço, porque você também posta umas coisas que deixa a gente assim, né? A pessoa com a cara toda esticada, bonitinha, com o pescoço parecendo um peru. Então, é muito importante. O lifting, ele na hora certa, com a indicação certa, ele te traz um frescor de uma juventude. Você fala assim, eu tô me conectando comigo, quem eu sou. Mas tem que ter o cuidado. É igual quando a pessoa faz uma cirurgia, uma lipo, faz uma abdominoplastia, ela não sai magra. Se ela não tiver uma academia, uma dieta, perde tudo. E não vai ter um corpo bonito só por causa de uma lipo. Né? Você tem que ganhar ali, perder gordurinha, ganhar massa muscular. A dermatologia é a mesma coisa. Você sabe que eu não esqueço o dia que eu te falei isso? Eu sempre falei, você tudo dá certo, os procedimentos resolvem, você tem resposta boa. E eu não esqueço o dia que eu falei... É o estilo de vida. Hoje você tá feia. Foi. Nossa, eu cheguei lá com o olho fundo, parecia uma caveira, assim, ó. Lembra? Eu sempre te elogiei, mas hoje você está feia. E é engraçado que foi uma das épocas que a internet falava assim, você tá maravilhosa com esse rosto chupado. E eu tô assustada. Porque, assim, eu falo assim, hoje eu tô do outro lado. Eu fiquei assustada. Hoje eu sou criticada. As pessoas falam assim, você tá gorda. Eu falei, como que eu tô gorda? Eu tô gorda com 11% de gordura. Eu quero músculo. Eu não quero ser mignon. Eu não quero ser slim. Eu não tenho essa estrutura. Agora, eu não tenho gordura na barriga. Aonde eu tenho gordura? Nas costas. Então, tô trabalhando isso daí para não perder o que eu ganhei nas pernas, no bumbum. Mas hoje, a estética tá tão assim, cadavérica, que eu falo assim, hoje eu não sou mais a normalidade. As pessoas olham assim pra mim, aí quando me vê treino, falam assim, eu quero ter essas coxas. Mas é difícil isso. Hoje pra mim é muito difícil. Eu falo assim, mas isso é moda. Daqui a um tempo a gente vai entrar numa geração aí de sarcopenia, e pra reverter isso, amiga, é difícil por causa da idade. Uhum. Muito mais difícil ganhar músculo. Muito mais difícil, muito mais difícil. E aí acompanha também o rosto, porque eu acredito que você também deve receber muita gente assim que fala, perda de gordura, eu vou emagrecer primeiro para depois ir na dermatologista. Gente, isso é o maior erro. Eu, quando eu emagreci 24 quilos, eu vivi ali, ó, no consultório da doutora Maria Cláudia. Tanto é que quando eu emagreci 24 quilos, meu rosto estava maravilhoso. E aí, quando eu emagreci 10 em 4 semanas, eu envelheci assim, 5 anos em um mês. E isso não me trouxe hoje com as felicidade. canetas emagrecedoras está muito em alta, né? A gente já sabe que tem que começar a cuidar da flacidez depois de 5% de perda de gordura corporal. Sim. Então, se você tem 60 quilos e perde 3, você já tem que cuidar da flacidez. Eu sempre falo isso, tá usando a canetinha, vai na dermatologista, tem que fazer esse acompanhamento. Mas assim, eu sou super a favor da canetinha. A minha ressalva da canetinha é que ela não conserta comportamento ruim. E nem emoções. Né? Por quê? Porque é óbvio, ela tira aquela coisa de você ficar pensando em comida, tira. Só que muitas pessoas, eu tô falando isso porque teve gente do queima que eu perdi, que saiu do queima, porque a pessoa decidiu usar canetinha, uma pessoa que tem um corpo lindo, era coisa assim de 3, 4 quilos, treinava. Eu quero usar canetinha para eu secar minhas costas. Só que, na verdade, ela precisava aprender a lidar com as emoções dela. E a canetinha silencia isso. Isso eu sou contra. Porque eu falo assim, as pessoas amam não sentir fome, né? Eu falo, tá errado. Sentir fome é fisiológico. Tudo que não é fisiológico tem um preço muito alto. Mas, logicamente, são pessoas que estão usando sem indicação médica, estão usando... Exato. Estão usando uma dose muito mais alta do que deveria usar. Né? A gente está vendo aí, eu vejo pessoas que se matando no queima para emagrecer, que precisa perder 30 quilos e não tem condições financeiras, mas tinha indicação. E vejo pessoas que estão precisando emagrecer 5 quilos na canetinha, que não precisava. Tudo não é precisava. Porque a gente tem essa coisa, né, de lidar com o pensamento. É óbvio, só que isso faz parte também, amiga, do nosso crescimento. Eu tive que aprender a lidar com a vontade de comer. Eu tive que ressignificar isso, porque por muitos e muitos anos da minha vida, chegava sexta-feira, eu sabia o que eu ia comer, onde eu ia comer, porque meu único prazer era comer e comprar. Eu não era feliz no meu casamento, eu não era feliz, realizada como mãe, porque eu me sentia falha.
Então, o meu prazer era comprar e comer. Dopamina. Dopamina rápida. E quando eu mudei a minha vida, falei assim, agora eu vou mudar meu estilo de vida, eu tive que buscar outros prazeres. Foi aí que eu entrei na corrida, eu fui pro polidense, eu fui pro natação, que eu falei, gente, eu tenho que ressignificar, eu preciso sentir prazer fazendo coisas, porque eu não posso comer o que eu comia e nem posso gastar mais o que eu gastava. Porque não é normal uma pessoa, pelo menos para mim, não é normal uma pessoa gastar 11 mil reais por mês de roupa numa loja, 15 em outra, no final do mês tá lá com quase 30 mil. E detalhe, era por prazer. Eu falava assim, que eu comprava para ver a maquininha do cartão aprovando. Porque quem participou já dos meus bazares já comprou muito Anny Fernandes, Escase com etiqueta. Nossa. Porque eu não tinha vida social para usar o tanto de roupa que eu comprava. Então, era uma fuga minha. E isso foi muito dolorido, sabe? Eu era aquela pessoa que tinha 15, 20 perfumes. E eu fiz um trato comigo. Que eu falei assim, eu vou ter 3 perfumes. Um para de dia, um para uma ocasião mais, assim, mais durante, assim, um aniversário durante o dia, e um para a noite. Eu só vou comprar um quando um acabar. Então, eu me dou essa coisa, porque senão eu tenho trocentos hidratantes, eu tenho trocentos skincare, eu tenho trocentos shampoo e condicionador, para uma cabeça, para um corpo. E isso é uma reeducação minha. Porque era a minha fonte de dopamina. Uhum. Então, cada um sabe os BOs que você passa. Então, eu falo, a pessoa que ela come para sentir prazer, para ela se preencher, ela se sente maravilhada com essa dopamina da canetinha. E aí que mora o erro, porque a gente tem que confrontar, a gente tem que enfrentar, a gente tem que se acolher e não se anestesiar. Eu vou me anestesiar com a canetinha porque eu não vou enfrentar. No dia que você não tiver condições de de comprar a canetinha, você vai engordar mais ainda, porque você não enfrentou aquilo que você precisa mudar. E tudo volta pro controle emocional, né? Total, amiga, tudo. A rede social hoje, ela mexe muito com o emocional da pessoa. Muito. Porque você pensa, às vezes você tá ali, você posta uma coisa que você tá num momento de lá. Eu vejo isso muito, acho que você também deve ver. Às vezes você posta uma coisa, uma foto inofensiva, descontraída, com a sua família, e de repente começa as pessoas te criticarem. Nossa, mas você tá gorda. Nossa, mas esse cabelo tá assim. Nossa, você tá ficando careca. Eu já falo, eu tenho calvície androgenética. Faço tratamento. Então, assim, é muito difícil isso, porque tem muita gente te apontando o dedo. Mas também, quando você sabe construir e ser de verdade, tem muita gente que se conecta com a sua dor. Esse é o futuro da rede social e eu acho que é a função da rede social. Eu acho que você passa por isso e eu também. Can, foi muito bom ter você aqui, mostrar um pouquinho da sua história, de como você influencia tantas pessoas. E é um prazer para mim mostrar para todo mundo essa história que eu estou acostumada aí há tantos anos. Eu digo mesmo, para mim foi quando a Karine me chamou, falou, olha, a gente quer você no ano para entrevistar, porque a Maria Cláudia, gente, ela é isso e muito mais. Às vezes as pessoas não conhecem só, mas como eu tô lá de dentro, tenho muito contato com ela é uma pessoa maravilhosa, do coração incrível. E é obviamente que que nós somos, reverbera naquilo que fazemos. Você não tinha como ser uma médica mais ou menos, porque você é um ser humano incrível. Eu já falei para você que você vai ficar milionária no dia que você fizer na Córeo 4 quartinhos, para as pessoas entrarem lá no final de semana e sair, vamos internar hoje, eu passar sábado, domingo fazendo coisa aqui. Eu já falei que eu sou uma das primeiras, porque é muito bom estar com você lá dentro, conviver. Eu sempre falo, pena que a consulta, que os procedimentos são rápidos, porque a gente ri, você consegue trazer uma leveza da sua profissão, conectando com cada pessoa que entra ali. Eu tenho certeza absoluta disso. Então, prazer foi todo meu estar aqui. Eu passo os meus dias olhando para peles. E o que aprendi é que a pele não mente. Ela registra tudo que a gente vive, o que a gente ignora, o que a gente escolhe enfrentar. A Candice me lembrou hoje que transformação não começa na balança e não começa no consultório. Começa no momento em que uma mulher decide que ela merece cuidado, não como recompensa, mas como ponto de partida. Se você chegou até aqui nesse episódio, talvez esse seja o seu momento. E lembre-se, o espelho vê o todo. Cuide de tudo que ele enxerga.